coisas que elas são maravilhosas demais para nós. Primeiro, em João capítulo 17, que lemos, por ser o verso primeiro, ele diz o texto que Jesus, ele levantou os seus olhos para os céus, e agora ele ora ao Pai, dizendo: glorifica-me a mim, porque eu tenho te glorificado. Em primeiro lugar, é aquela liberdade de levantar os olhos, de levantar os olhos para cima, porque às vezes o sentimento de culpa, ele já é tão envolvente a vida, ou na vida da pessoa, que ele não nem usa mais de levantar os olhos para cima. Já é aquela pessoa que anda cabisbaixo, é aquela pessoa que não consegue mais falar com o seu irmão olhando nos olhos, ele já baixa a vista. Ali é sentimento de culpa, alguma coisa não está bem, que ele não consegue erguer a sua cabeça. E Jesus, ele nos dá um exemplo. Ele levanta os olhos e faz a oração, dizendo: glorifica-me a mim, porque eu te glorifiquei. Como Jesus glorificou a Deus? Porque tem muita gente que confunde o glorificar a Deus, e não é de se estranhar muito dos pregadores de hoje, quando vê uma igreja silenciosa como essa, chama de igreja fria, diz que a igreja não glorifica, diz que a igreja está muito calada. Glorificar a Deus não são através de gritos. Jesus, ele diz: eu te glorifiquei fazendo o que tu me ordenaste. Glorificar a Deus é isso, irmãos, é fazer, em primeiro lugar, entender o desígnio dele nas nossas vidas. Ele disse que nos chamou para que dessemos frutos, e que os frutos durassem para sempre. E para que haja esta produção de fruto, é necessário fazer o que ele nos ordena. Ele tem nos dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Você, irmão, recebeu essa ordenância do Senhor? Você entende que recebeu essa ordenância? Você sente essa chama ardendo no seu coração? Ou pelo menos já sentiu? E aí, você tem feito? Você tem cumprido esta ordenância do Senhor? Quando ele diz que devemos obedecer os seus mandamentos, há um mandamento que ele disse: um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Capítulo 13 do apóstolo João, desse mesmo evangelho, ele diz, logo após haver a denúncia, a revelação de quem iria o trair, quando Jesus disse: um de vós há de me trair, os discípulos se preocuparam, pois eles perguntavam porventura
E quando nós estamos em estado de desobediência, a primeira coisa que se não faz é não reconhecer os nossos fracassos, é não reconhecer o nosso pecado. Sempre que há uma palavra de advertência, o primeiro pensamento é: se é com fulano que está. É assim. E às vezes ainda até tenta convencer o alguém dizendo: essa palavra foi para ti, quando na verdade Deus estava falando com ele. Mas aqui havia um grupo muito bem discipulado, que quando ouve esta fala de Jesus, eles perguntaram a si mesmo: porventura sou eu? E que nesta noite não seja diferente, que tenhamos a ousadia de erguer não apenas os nossos olhos, mas a nossa voz, e dizer: Pai, eu estou precisando disto, eu estou querendo um milagre na minha vida. Por isso eu te peço com muita ousadia, porque eu tenho cumprido a tua palavra. Dá para a gente fazer este análise e nos encontrarmos bem diante de Deus, ou se fizermos vamos estar mal, a ponto de não ter a ousadia de levantar os olhos, nem tampouco a voz, dizendo: eu te glorifiquei fazendo a tua vontade. Deus, ele é fiel. Ele disse que no capítulo 15, Jesus ele disse: olha, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Em primeiro lugar, uma das coisas que geram inércia na nossa fé é a desobediência, é não fazer como o Senhor nos ordena. E uma coisa que é interessante é quando incorremos ou nos estamos diante de circunstâncias, a primeira coisa que a gente lembra: eu não estou fazendo como o Senhor tem ordenado, por isso está me vindo isso. Gera um espírito de acusação, em vez de ter um espírito de ousadia, o espírito de covardia, o qual o apóstolo Paulo ele diz que Deus não nos deu esse espírito. Se alguém tem adquirido esse espírito, é por conta dele, não foi Deus que deu, porque Deus nos deu o espírito de ousadia, é de fazermos, é de cumprirmos o que Ele tem nos ordenado. E logo depois você pode levantar os olhos e também a sua voz dizendo: eu fiz. Por isso, Senhor, me ajuda, me cura, me dá um bom emprego, me dá uma oportunidade de negócio mais vantajoso. A gente pode apresentar isso a Ele. E aí Ele dá a sequência. E é outra coisa que me chama muito a atenção, porque no versículo de número 5 do capítulo 17 que lemos, ele diz assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tive antes da existência do mundo. Agora, os irmãos que são crentes há muito tempo, não precisa ser tanto tempo,
quem ainda não experimentou do nausear da glória de Deus, Ele nos deu do seu Espírito, nós nos alegramos nele, nós nos envolvemos de tal maneira que até falamos em outras línguas, o chamado batismo com o Espírito Santo. Mas as coisas, o tempo foi passando e parece que a gente foi se acostumando com isso. O que era para fazer hoje, deixou para amanhã. E aí entra aquele velho ditado do baiano, é uma forma de brincadeira que o povo usa aí, que eu não seja processado por isso, que diz assim: por que fazer amanhã, se pode fazer depois da manhã? Para quem tem ousadia e é fervoroso, por que fazer amanhã, se pode fazer hoje? Não é isso? Mas ele foi se acostumando, e essa glória foi se afastando. Recordo-me de Ezequiel, que o povo já estava se reunindo simplesmente por uma questão litúrgica de um culto, mas não estavam mais procurando se envolver com Deus. E olha que ele estava presente. Deus saiu do santo, foi para o santo lugar, e o povo não percebeu. Deus foi para a porta do templo, e o povo entrava e saía e não percebia que Deus estava ali. Deus foi embora dali, do lugar que diziam estar adorando a Deus. Mas eles sentiram falta, porque já fazia muito tempo que eles não se envolviam. Estava vindo no culto simplesmente por vir. Pessoas que não sentem mais nem tampouco a saudade, a lembrança. Lembra que quando você foi batizado com o Espírito Santo, você falava em línguas, você se alegrava, os cultos eram animados para você. Deus está te trazendo à memória hoje, porque Ele quer que você viva esses dias novamente. Jesus clama: eu quero daquela glória que eu já tive contigo. Faça esse clamor hoje. Se tem pecado, se tem deixado de fazer, se tem deixado de obedecer, põe um ponto final nesse negócio hoje, mas recebe da glória que tu já experimentou nele. Ele está aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É tempo de avivamento. Avivamento é nada mais, nada menos do que esta chama ardendo no teu coração, e você fazendo a vontade de Deus, você fazendo aquilo que Ele te ordenou, para que você seja compassivo, para que você seja longânimo, para que você seja um orador, um pregador, um cantor, mas que faça tudo isso nele, com Ele e por Ele. Louvado seja Deus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, mas se aquebranta na presença de Deus. Sinta saudade daquele tempo, sinta saudade daquela glória, sinta saudade daquele envolvimento. A diaconisa Rosana falou que ela encontrou alguém que estava murmurando, pessoas que estão se deleitando mais na murmuração do que no derramar-se na presença de Deus. As pessoas criticavam muito Jesus, até diziam que ele era um endemoninhado, mas ele sabia do propósito de Deus na sua vida, e é isso que não nos deixa parar, é o entendimento do propósito dele em nossas vidas. Ele nos chamou, ele nos escolheu, a glória é para nós,
Em nome de Jesus. Façamos isto para que o nome do Senhor seja glorificado. Pelo contrário, vamos ser simplesmente aqueles que vamos chegar diante dele naquele dia e alegrar o que fizemos, mas fizemos sem ele. Lembra daqueles que chegaram e disseram: Senhor, em teu nome nós pregamos. Eu já falei aqui, vocês devem estar lembrados, que é muito fácil e há possibilidade de fazer um culto animado sem a presença de Deus. Pastor, isso é antibíblico. Não. Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, ele diz que se nós, ainda que falássemos a língua dos anjos e dos homens, ainda que nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, ainda que nós pegássemos todos os nossos bens e doássemos aos pobres, se não tiver amor, nada nos adiantaria. Nada nos adiantaria. Então a possibilidade da gente fazer tudo isso que parece com crente, irmãos, é coisa de crente. Mas se não tiver o amor, nada vai adiantar. Há os que pulam e gritam, mas apenas por uma emoção. As suas vidas estão bagunçadas diante de Deus, a ponto dele não poder levantar os olhos nem tampouco a sua voz, porque no seu trabalho não são exemplo de verdadeiro cristão, nem tampouco no seu lar. Os seus filhos, esposa, esposo, todos que estão à sua volta, do seu vínculo familiar, não desejam ser crente por conta do comportamento dele. São esses que chegarão na presença de Deus, se não se arrependerem, se não sentirem falta da glória que já experimentaram. Você que é batizado com o Espírito Santo, faz quanto tempo que você falou em mistério? Responda para Deus isso. Faz quanto tempo? Ah, pastor, mas porque na verdade as mensagens que o senhor tem pregado são mensagens assim, um pouco monótonas. Ah, porque nunca mais veio um pregador daquele do repepé, aquele que pula, aquele que grita. Ei, avivamento não é isso. Você foi batizado com o Espírito Santo para falar em mistério com os céus. Eu estou falando aqui para você entender. Mas se você falar em mistério, Satanás não vai entender. Ele só vai saber do grau de intimidade que você tem com Deus, a ponto de falar em alta voz e ele não compreender. É isso. Se alguém está esperando um dia de muito movimento, esse dia pode não chegar, mas você pode orar com sinceridade, você pode falar, você pode ser esse cristão sincero. Pastor, mas eu estou esperando oportunidades para que haja uma santificação. Ei, a santificação, disse Jesus, ele nesta oração, ele diz: Pai, santifica-os. Santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra. Pessoas que não têm mais tido o hábito de ler a palavra de Deus, de se debruçar sobre ela. Essa semana teve um casal hospedado lá em casa e aleatoriamente o professor falou pela manhã na classe
que esta oração do capítulo 17, ela começa gerando elementos de uma oração a partir do capítulo 14, quando Jesus começa dizendo: não se turbem os vossos corações, crentes em Deus, crentes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar, voltarei outra vez. E daí para cá vem gerando elementos, a ponto dele chegar no capítulo 13, ou ainda antes, no capítulo 13, ele começa dizendo que ele amou os seus até o fim. E tem pessoas que estão achando que não são amadas por Deus. Ei, a palavra de Deus é a verdade, e ele já disse que ele nos amou, e ele amou até o fim. O que deve estar acontecendo é algo simplesmente da nossa parte mesmo, como homens frágeis que somos, mas da parte dele, ele continua nos amando. Ah, não, eu não sou mais aquele pregador, ou até mesmo aquele cantor, aquela pessoa envolvida com a obra de Deus, porque sabe, eu fui descobrindo algumas coisas, e não, mas quem diz que Deus te chamou? Quando Ele te chamou, Ele não sabia das tuas fragilidades. E quem diz que Ele te chamou foi para descobrir essas coisas no meio da igreja, se Ele já sabia de tudo? Cada um prestará conta naquele dia, inclusive você, que tem parado de se dedicar à obra de Deus. Aquele que tem tornado os problemas coletivos da igreja maior do que a manifestação da glória de Deus. Aqui está havendo manifestação da glória de Deus. Você pode receber uma cura agora. Você pode ser renovado com o Espírito Santo agora. Para os que não são batizados, você pode ser batizado agora pelo poder que há no nome de Jesus. Ele te chamou para isso. Agora é necessário nos santificarmos na verdade, e a palavra dele é a verdade. Aqui está. Eu quero experimentar daquela glória que eu já tive outrora contigo, Senhor. Ai, no dia que eu fui batizado, é um dia inesquecível. Eu quero experimentar desta glória. Eu já preguei na autoridade do Espírito Santo. Eu quero experimentar novamente desta glória que eu já tive. Ei, faça esta oração. Ouça, Ele sabe e conhece o teu coração. Eu quero cantar e a igreja ser inundada da tua glória. Aquilo que já aconteceu, eu quero experimentar novamente. Eu sinto saudade. Ei, faça a diferença neste mundo de trevas, aonde você vai conversar com pessoas de denominações diferentes, eles estão contando a mesma coisa, de dificuldades. Ei, por que você não faz a diferença? Quanto maior as trevas, mais pouca pode ser a luz, e ela vai radiar, por pequena que seja a luz, ela vai radiar, porque as trevas estão muito intensas. Ei, qualquer luz vai iluminar. Agora só te posiciona, não fica debaixo do alqueiro, porque o Senhor, Ele disse que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma mesa ou de um alqueiro, um caixão de madeira, mas se coloca em cima no velador. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Ei, você está entendendo? Você é a luz do mundo. Glória a Deus. O pecado não tem poder sobre você, por mais que ele queira dominar você. Aleluia. Mas o que está em ti é maior. É maior. Glória. É maior. Entendeu? É maior. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor por ele merece. Louvado seja Deus. Enquanto a diaconisa louva o Senhor, aí o renovo do Espírito Santo. Não te intimides, não te intimides. Ele quer te batizar, Ele quer te renovar. É hoje, é hoje. Aleluia, 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 aleluia. Aqui está o casal para receber oração, renovar a aliança com Deus.
Se você não tem tido coragem de vir aqui, venha. Eu digo agora, em nome de Jesus, que toda timidez caia por terra, mas não deixe de ser renovado hoje. O Espírito Santo está esperando por você. O Espírito Santo falou com você. Você não veio simplesmente porque era mais um culto. Você veio pelo um compromisso que Deus tem com você e você com Deus. É hoje, é hoje. Bendito e soberano Deus, Pai Celestial, aqui está os teus filhos, Senhor Deus, renovando esta aliança contigo. Ó Deus eterno, eles já experimentaram da tua glória, eles estão querendo de novo. Há um clamor dos teus filhos por este naurear de glória na vida deles. Nós ministramos agora em nome de Jesus o retorno desta glória, a manifestação desse poder sobre a vida do teu filho, irmão Manel e da Natália. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos sobre eles a vitória, a glória. Nós ministramos sobre eles o sucesso em tudo, para a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu filho, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Seja qualquer que for o tipo da enfermidade, aonde quer que ela esteja alojada, mas eu ministro agora a cura para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém e amém.